Sejam muito bem-vindos ao nosso Centro Espírita Leon Denis. Damos também boa noite aos nossos irmãos que nos estão acompanhando pela internet. Hoje, segunda-feira, nesse horário das 19h30, nós nos reunimos para o estudo do Livro dos Médiuns. E na noite de hoje, a gente conta com os nossos irmãos Hélio Washington, que vai falar para nós sobre o capítulo 14 da segunda parte, que trata sobre os médiuns. Tema de hoje, médiuns curadores, itens 175 a 177. E no momento dos passes, o nosso irmão Jefferson vai falar para nós do Evangelho, do capítulo 1, itens 1 e 2. Todos nós, quando chegamos aqui na casa, recebemos uma página. Essa página foi extraída do livro Focos de Luz, editado aqui pela nossa casa. São mensagens de psicografia pelo nosso querido médium Altivo Panfiro. E a mensagem na noite de hoje ela é assinada pelos espíritos Herman e Baltazar, que são benfeitores, espíritos dirigentes da nossa casa, e tem o título Aos Médiuns da Cura. Então nos dizem assim os nossos queridos benfeitores. Que a bondade de Deus esteja com todos vocês, caros filhos. Que a luz dos céus também esteja com todos. Estamos nos dirigindo a vocês, lembrando certos objetivos essenciais para tarefas como a cura. Podemos destacar que os trabalhadores da cura são desenvolvidos sob ponto de vista duplo. Os médiuns devem ver dois aspectos. A cura se distingue pela cura física, atendendo às doenças orgânicas e também às doenças espirituais, perispirituais. Devemos também levar em conta que o médium deve atender à necessidade orgânica, estar mentalmente preparado para o trabalho. As necessidades orgânicas todos já conhecem. Alimentação sadia, ausência de álcool, tanto a bebida dita social, quanto qualquer bebida que contenha álcool. O médium deve se precatar. Os benfeitores espirituais de vocês sentem-se, certamente, dificultados e também humilhados quando vocês chegam em condições precárias, orgânicas aqui, porque são estes espíritos seus percutidores. Sentem que falharam na missão educativa de seus médiuns. Quando beberem, lembrem-se antes destes guias que desejam o bem de vocês, que fazem um enorme esforço para sustentar o trabalho. Citarei também alguns aspectos úteis, orgânicos, para o trabalho bem desenvolvido e cuja abstenção da carne, do fumo, dos condimentos facilita. Todos sabem que é assim, então, por que perseveram no caso? Desejam apenas fazer algo de diferente? Demonstram infantilidade espiritual. Será que é descaso? Será que é queda moral? Será que é apenas o desejo de, vez em quando, escapar da linha? Seria? Será o quê? Indaguem antes de qualquer resposta. Temos também os cuidados espirituais. Dentre todos, o que mais necessita ter um médium é a mente limpa de orgulho, de malquerenças. Precisamos da mente de vocês equilibrada. O clima mental de todos deve ser de pacificação, voltado para o bem. Médium de mente indisciplinada, nervosa, teimosa. Médium suscetível, vaidoso, descontrolado. Médium desarmonizado internamente não permite que as forças fluam através de seu corpo, porque formam barreiras. E como não temos tempo para superar essas barreiras, muitas das vezes temos que tirar o fluido materializado de vocês, sem que vocês o percebem. Não participam vocês com a mente, e quando isso acontece, o médium não cresce. E se vocês sabem de tudo isso, por que isso acontece? Falta de confiança em Deus? Quantas vezes encontramos a indisciplina mental tão arraigada que não conseguimos superar e auxiliar ao médium? Quando começam a se sentir isolados, sozinhos no trabalho, é fruto do desequilíbrio. Abandono dos guias, afastamento, é o que ocorre. Preciso é ainda que aprendam que este é um trabalho que exige aprimoramento físico e espiritual pelo médium,
que deve estar voltado apenas ao objetivo da cura. Esta é uma atividade específica da instituição, desta casa. Assim, como vocês se dedicam na casa ao trabalho, ao estudo, aos passes, à desobsessão. E o que caracteriza os trabalhadores desta casa? A divulgação pela tribuna, pelos escritos, mensagens, livros, etc., a cura e a desobsessão. Tudo o mais será acessório no trabalho. Têm que estar preparados, assim como se dedicam ao estudo da doutrina espírita, também se dediquem ao preparo para o trabalho de cura através da disciplina dos corpos e das mentes. Repito, não devem deixar as atividades profissionais, mas não devem deixar o objetivo material sobrepujar o objetivo espiritual. O espírita tem que se observar. Se a pretexto de crescer materialmente, ele não está deixando de lado o trabalho na casa espírita. Falemos de fidelidade ao trabalho doutrinário. Mentes e corações, irmãos, a doutrina espírita impõe-nos um dever trazido pelo conhecimento. É a crença na liberdade do espírito. O que significa um trabalho de uma casa espírita como essa? Significa o trabalhador estar inserido no trabalho e atento aos objetivos dele, capaz de se esforçar no bem e de resolver suas más tendências. Desçam do falso pedestal moral e intelectual. Sirvam somente, sejam bons, humildes, sejam trabalhadores do bem. Unam-se sem se darem a gestos intempestivos, sejam claros, sem ferirem a seus irmãos. Dentro da luz que vocês podem perceber nesta casa, muito cuidado com os pensamentos, com o que dizem, com aquilo que não entendem, que não conhecem. Falam sem saber. Tenham cuidado. Tolerância deve ser característica do trabalhador. Abraça-os com carinho, embora exigindo a devida cooperação. Hermann e Baltazar. Estão envolvidos por essa página, que certamente não é dedicada só aos trabalhadores da casa, mas a todos nós, como instrução, como aprendizado. Vamos então fazer a nossa prece para marcar o início dos nossos trabalhos. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, queridos dirigentes da nossa casa espírita, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, para uma noite de estudos e passes, rogando, Senhor, as tuas bênçãos a cada um de nós, aos médiuns aqui presentes, aos nossos queridos Hélio e Jefferson, que farão uso da palavra na noite de hoje. Que possamos, Senhor, estar envolvidos pelas vibrações amorosas desta casa, deste trabalho, e que possamos, Senhor, tirar o melhor proveito a cada um de nós. Que Deus, então, nos envolva a todos e que possamos, assim, em teu nome, em nome de Deus, em nome dos dirigentes dessa casa, em nome de Allan Kardec e de Leon Denis, considerar, então, iniciado os trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus. Então, o nosso estudo na noite de hoje vai ser, como dissemos, do Livro dos Médiuns, no capítulo 14, da segunda parte, que vai tratar sobre médiuns curadores. Os itens que o Hélio vai estudar conosco são 175 a 177, e nós vamos ler apenas o 175 como introdução. Médiuns curadores. Só para lembrar, falaremos aqui desta variedade de médiuns, porque este assunto exigiria desenvolvimentos extensos demais para o quadro que traçamos. Sabemos, além disso, que um de nossos amigos, médico, propõe-se a tratá-lo numa obra especial sobre a medicina intuitiva. Diremos apenas que este tipo de mediunidade consiste, principalmente, no dom que certas pessoas possuem de curar, pelo simples toque, pelo olhar, até por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Dir-se-á, sem dúvida, que isto é apenas magnetismo. É evidente que o fluido magnético desempenha aqui um grande papel. Mas quando se examina este fenômeno com cuidado, reconhece-se sem dificuldade
que existe algo a mais. A magnetização comum é um verdadeiro tratamento contínuo, regular e metódico. Ali, as coisas se passam de modo completamente diferente. Quase todos os magnetizadores são aptos para curar, se souberem conduzir-se convenientemente, enquanto que, nos médiuns curadores, a faculdade é espontânea, e alguns até a possuem, sem jamais ter ouvido falar de magnetismo. A intervenção de um poder oculto, que constitui a mediunidade, torna-se evidente em certas circunstâncias, principalmente quando se considera que a maioria das pessoas, que podemos, com razão, qualificar de médiuns curadores, tem recorrido à prece, que constitui uma verdadeira evocação. Fica o convite para a leitura em casa dos outros itens, uma leitura que é muito enriquecedora. E nesse momento nós então passamos a palavra para o nosso Hélio, rogando a Deus que o envolva. Um bom estudo. Boa noite a todos. Que sejam as nossas primeiras palavras de um profundo agradecimento a Deus e a Jesus por aqui estarmos, usufruindo desses fluidos, desse ambiente de paz, de tranquilidade que todos nós percebemos quando aqui entramos. Toda vez que eu leio, estudo esse capítulo do Livro dos Médiuns, eu me lembro de uma pessoa conhecida, bastante querida mesmo. Eu era jovem, bem jovem, depois mesmo mais adulto. Ela era uma que as pessoas chamam de rezadeira. E as pessoas iam até a casa dela, essa pessoa até depois tornou-se minha tia de consideração, não era tia parente sanguíneo. As pessoas iam até a casa dela e pediam a ela para rezar das diversas doenças, diversos problemas que ela tinha, que essas pessoas tinham. E ela sempre muito amorosamente, muito carinhosamente, rezava, né? Vamos assim dizer. E eu me vi algumas vezes o que ela fazia, como ela se fazia essa reza, entre aspas. Ela tinha 2 galinhos de arruda, que era aquilo que chamava a atenção dela, e ela ficava lá fazendo os gestos. Depois, mais tarde, estudando, a gente sabia, dá para entender que era o verdadeiro passe que ela estava dando, e ficava falando palavras assim que ininteligíveis, que eu não conseguia entender, que com certeza era prece, uma prece que ela fazia pedindo a ajuda dos amigos espirituais, do seu guia, do espírito protetor daquela pessoa. Estudando o Livro dos Médiuns, estudando esse capítulo, a gente via que ela era uma magnetizadora, né? E que usava, e os espíritos a ajudavam nesse sentido. No item 176, que a Ana Paula não leu, mas aqui tem 3 aspectos muito importantes que falam sobre isso. E Kardec pergunta assim: podemos considerar as pessoas dotadas do poder magnético como formando uma variedade de médiuns? E os espíritos respondem: não podeis duvidar disso. Aí ele diz: entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo sua força em si mesmo, não parece ser o intermediário de qualquer poder estranho. E os espíritos respondem: é um erro. O poder magnético reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentado pela ação dos espíritos, que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas,
tendo em vista curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Aí você vê, e a gente vai falar isso mais adiante, a junção, né, do fluido do médium, do magnetizador, e o fluido do espírito que está junto a ele, que vai dar a qualidade, vai dar a penetrabilidade, vai saber como realmente agir. E no terceiro item, Kardec na pergunta assim: há, entretanto, muitos bons magnetizadores que não acreditam nos espíritos. E aí, os espíritos respondem: pensas então que os espíritos só agem sobre aqueles que neles acreditam? Os que magnetizam para o bem são secundados pelos bons espíritos. Todo homem que possui um desejo do bem chama-os sem perceber, assim como pelo desejo do mal e as más intenções ele chama os maus. E Kardec faz uma quarta pergunta: agiria com mais eficácia aquele que, possuindo poder magnético, acreditasse na intervenção dos espíritos? E os espíritos respondem: ele faria coisas que considerarias milagres. Então, esses todos magnetizadores, que muitas pessoas aqui devem conhecer, pessoas que agem nesse sentido, mesmo não conhecendo a doutrina espírita, mesmo não acreditando em espíritos, os espíritos bondosos, eles ajudam, orientam, sustentam esses magnetizadores, essas pessoas, dando qualidade àquele fluido, dando penetrabilidade àquele fluido, dando, então, ajudando aquele magnetizador, a rezadeira, como normalmente se ouve dizer, a atuar, a ajudar aquela pessoa que ali está. Sempre, logicamente, de acordo com o mérito de cada um, de acordo com a necessidade de cada um. Aqui no centro, aqui no nosso centro e muitos outros centros, existem vários médiums que pode ser considerado, como Kardec está aqui dizendo, médium curador, médium de cura. Né? Nem todos os médiums são médios de cura, como Kardec está aqui dizendo. Mas aqui no centro e em muitos outros centros existem muitos médiuns que podem ser classificados assim como Kardec está classificando no livro dos médiuns, no item 175. Quando nós ficamos doentes, o que fazemos? Se nós pudéssemos conversar, vocês diriam: eu procuro um médico. Outros procuram, ou deveriam, né? Todos nós deveríamos dizer: eu vou procurar um médico para me curar, vou procurar um médico para saber o que está acontecendo comigo. E você vai ao médico, e o médico então vai analisar aquela doença, os sinais e sintomas daquilo que estão se manifestando, vai tentar fazer um diagnóstico, vai pedir exames, vai traçar um plano de cura, vai nos orientar para que a gente não cometa novamente aquele erro, aquilo que aconteceu, para você poder saber como vai curar. Às vezes é fácil. Nós mesmos, acho que não tem nenhuma pessoa aqui que não tenha já se automedicado, né? Estou com dor de cabeça, tomei um analgésico. Estou com dor de barriga, tomei lá um remedinho para dor de barriga. Estou gripado, tomei um antigripal. E você muitas vezes consegue fazer um correlacionamento, a causa, né? Fiquei gripado, mas também fiquei à noite pegando chuva, fiquei muito cansado, estou com uma dor de barriga danada, deve ter sido aquilo que eu comi no restaurante, isso e aquilo. Normalmente a gente correlaciona tentando entender
descobrir o porquê daquilo, por que eu tive aquilo e qual o sintoma. E você, se é uma pessoa que não quer sofrer muito, o que você faz? Bom, aconteceu aquilo, eu comi isso, passei mal, então o que eu vou fazer? Se eu sou guloso, eu como outra vez. Né? Na segunda, na terceira vez. Se eu não sou, eu presto atenção. Bom, aquilo que eu comi me fez mal, eu então não vou comer mais aquilo, ou eu não vou fazer mais aquilo que levou a esse tipo de doença. Então, todos nós fica na nossa cabeça assim, por que fiquei doente? Bom, porque fiquei doente porque eu fiz isso. Porque fiquei doente porque eu fiz aquilo. Porque fiquei doente porque eu comi aquele tipo de alimento. Eu comi aquilo. Mas nem sempre você consegue correlacionar a doença que está se manifestando em você agora. Você não consegue correlacionar com alguma coisa que você tenha feito nessa encarnação, ou nos momentos, alguns dias, que antecederam a manifestação daquela doença. E você fica pensando assim, meu Deus, quando aparece um carocinho então, né? Nossa Senhora, apareceu um carocinho no meu seio, pam, meu Deus do céu, o que é isso? Ou comecei a apresentar uma dor na abdominal, caramba, o que é isso? Por que essa dor? E você já começa muitos entram em parafuso. Qualquer carocinho, qualquer gângliozinho, a pessoa já pensa no pior. É muito engraçado isso. Você nunca pensa numa coisa boa, sempre pensa no pior. E tem gente que nem fala o nome, né? Isso deve ser aquela doença, doutor. Mas qual doença? Aquela doença, doutor. Você tem medo até de falar o nome porque acha que isso vai dar azar e vai atrair aquilo que você tem. Mas, vamos parar para pensar. Todos nós somos espíritas? Sim, né? Todos nós somos espíritas. Se somos espíritas, acreditamos em quê? Acreditamos na reencarnação. Ninguém está aqui reencarnado pela primeira vez. Todos nós já tivemos centenas de milhares de encarnações anteriores. Centenas de milhares de encarnações anteriores. Nós estamos num mundo de provas e expiações, já passamos pelos mundos primitivos, então já estamos num mundo de provas e expiações, somos espíritos rebeldes à lei, e os espíritos nos falam isso, somos espíritos rebeldes à lei, então nós já temos vamos assim dizer, uma evolução. E se somos espíritas, acreditamos na reencarnação, acreditamos uma coisa primordial, precisamos encasquetar isso na nossa cabeça, no Deus bom, misericordioso e justo. E isso a gente não pode perder de vista, no Deus bom, misericordioso e justo. No Evangelho, capítulo 5, fala das bem-aventuranças, no item 3, Kardec fala para nós assim: se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e visto que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se compenetrar. Pelos ensinamentos de Jesus, Deus permitiu que os homens viessem a compreender essa causa. E hoje, considerando-os bastante amadurecidos para compreendê-la, ele a revela inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Então nós somos espíritas, acreditamos
temos certeza absoluta da reencarnação, provas temos inúmeras e acreditamos, temos a certeza absoluta de que Deus é bom, é misericordioso e justo, mesmo que estejamos com um carocinho no seio, na próstata, alguma doença que a gente não possa correlacionar assim. Fiquei no sereno ontem, peguei essa gripe. Fiquei com dor de barriga hoje, tive uma gastroenterite, comi aquilo. Então, mesmo diante de uma doença, vamos assim dizer, mais séria, nós não nos desesperamos. É fácil de falar, né? Nós não nos desesperamos. Ou pelo menos não deveríamos nos desesperar quando a doença é grave. Quando a doença é séria. Quando não é aquela doença que nós mesmos podemos fazer o tratamento, nós mesmos fazemos o diagnóstico, nós mesmos nos planejamos o futuro para não deixar aquilo acontecer novamente. E quando isso acontece, muitas vezes o que fazemos aqui em nossa casa e em inúmeras outras casas? Escrevemos para o plano espiritual, pedindo ajuda, orientação, sustentação. Fazemos uma carta ao plano espiritual pedindo esclarecimentos, pedimos ajuda, pedimos apoio, pedindo para que os espíritos amigos curem aquela doença, aquele carocinho, aquela doença mais séria que nós temos, e nós escrevemos com a certeza absoluta de que Deus é bom, misericordioso e justo. Mas todos nós queremos ficar curados. Não tem ninguém que não queira ficar curado. Ninguém. Quem não quer ficar curado está doente. Todos nós queremos ficar curados daqueles sinais, sintomas, daquela doença que nós temos. E escrevemos para o plano espiritual. Aí, o que acontece? Vem uma resposta dada pelos espíritos, passando um medicamento, dando uma orientação de como devemos agir, de como nos devemos comportar, e nos passam alguns passes de tratamento espiritual, o que muita gente chama de passe de cura aqui na nossa casa, mas na verdade não é passe de cura. A nomenclatura seria passes de tratamento espiritual. E perguntaram aos espíritos assim, o que é então a medicina espiritual? E no encontro de medicina espiritual, na sessão doutrinária, o espírito Baltazar, um dos espíritos que escreveram essa mensagem, através da psicofonia do nosso querido altivo, ele diz para nós o seguinte: o que é a medicina espiritual? Vejam bem a definição de medicina espiritual que fala para nós do espírito Baltazar. Medicina espiritual é a atividade exercida pelos espíritos que, utilizando recursos fluídicos, magnéticos e espirituais, objetiva a cura dos indivíduos, do ponto de vista físico e principalmente espiritual. Também pode-se considerar como medicina espiritual a ação curadora por cirurgias espirituais ou por medicamentos prescritos pelos espíritos através do receituário mediúnico. O plano espiritual, configurado nos espíritos, age pelo magnetismo e pelos fluidos, que são movimentados pela nossa vontade para a cura dos corpos. Então, nós estamos doentes, viemos ao centro espírita, devemos sempre manter o tratamento médico, qualquer que seja, temos que manter o tratamento médico, e os espíritos sempre escrevem, dizem isso para todos nós: mantenham o tratamento médico, mantenham o acompanhamento médico. Lá o remédio que o médico vai passar para você, para aquela doença que você tem, que você está.
Mas venham, aí passa para a gente 5, 8, quantos passos de tratamento espiritual para que ajudar a nós ficarmos curados. Então, quando viemos ao centro, tomamos o passe, quem está nos dando o passe? É o médium. Supervisionado pelos espíritos que sabem manipular o fluido. O magnetizador, como está dizendo aqui no item 175, o magnetizador tem o fluido. Ele é um médium. Ele tem o fluido necessário. O espírito que trabalha com esse magnetizador, ele manipula esse fluido, dá penetrabilidade a esse fluido, qualifica melhor esse fluido e faz com que aquelas células doentes sejam trocadas, modificadas, transformadas em células sãs. Qual é, então, o objetivo dos espíritos que atuam na medicina espiritual? Qual é o objetivo dos espíritos que atuam na cura? Como acontece aqui na nossa casa e em outras casas espíritas. E nosso querido Dr. Erma dá a seguinte resposta: qual o objetivo dos espíritos quando atuam na cura? Duas são as razões que fazem os espíritos de Deus operarem nas curas. A primeira delas é que o espírito curador atende por uma determinação divina. Preste atenção nessas palavras. Atendem por uma determinação divina. E assim socorrerão em nome da caridade a alguns e pela intercessão a outros. E ele diz assim: a segunda razão é de agirmos em função da necessidade de curarmos, porque esta é a nossa atividade afim. Ela está conosco. Alguns agimos nesse campo justamente porque sabemos manipular os elementos que produzem a cura, os fluidos. Quando um espírito age em nome de Deus para curar, ele o faz porque este é o seu desejo maior, o de curar. É no plano espiritual que os espíritos encontram no fluido e nas suas transformações o elemento curativo por excelência. Ao invés das complicadas fórmulas químicas, usamos a vontade e o amor para a transformação do fluido como agente curador. Eis-nos a curar, dando continuidade ao desejo contido em nós, que é o de servir sempre nesse generoso campo de ação do bem. Então, esses espíritos que sabem manipular o fluido, que sabem agir, eles agem assim porque essa é a vontade deles. Geralmente esses espíritos, quando reencarnam, dependendo vão reencarnar como médicos, porque essa é a vontade, aquilo, vamos assim dizer, o dom que ele tem de curar, saber manipular o fluido. E poderíamos fazer assim uma outra pergunta: qual é o mecanismo da ação fluídica? Como que os espíritos agem nesse sentido? E Dr. Erma diz para nós uma mensagem belíssima. Diz assim: primeiro, uma resposta contida no livro Obras Póstumas. Todo efeito mediúnico, como já foi dito, resulta da combinação dos fluidos que emitem um espírito e um médium. Combinação dos fluidos do espírito e do médium. Pela sua conjugação, esses fluidos adquirem propriedades novas que separadamente não teriam toda aquela profundidade, não teriam o mesmo grau. Isso está em Allan Kardec, em Obras Póstumas, no livro Allan Kardec. E Dr. Erma diz assim para nós: a mediunidade de cura é uma forma de ação fluídica que consiste principalmente em trocar os fluidos malsãos de uma pessoa por outros fluidos bons e puros.
Há casos em que a ação fluídica deve ser mais forte, penetrando até mesmo no campo sensorial, no nervoso, nas células, no nervoso central, nas células, em alguns casos na própria tessitura muscular. O médium, por si só, dificilmente terá condições plenas de atuar nessa plenitude. Daí a necessidade de ação dos espíritos que, conduzindo os fluidos de um médium, poderá agir ou interagir em um doente, provocando-lhe a cura. Aí ele diz assim uma coisa sensacional. Nunca agimos fora das leis naturais, nem deixamos de estar atentos à lei de ação e reação, que quase sempre preside às causas das doenças. Assim, mesmo com condições de curar alguém, se vemos que a lei está se cumprindo, deixamos voluntariamente de agir para que a lei haja. Então, no médium curador, o médium que está descrito aqui no item 175, o médium tem esse fluido, e alguns têm fluido ótimos para o coração, outros têm fluidos ótimos para o aparelho digestivo, outros têm fluidos ótimos para o aparelho urinário. Cada médium, ele tem o fluido apropriado, ou mais especificamente, para um determinado órgão do corpo físico. E o espírito, então, que trabalha com esse médium, o espírito que supervisiona, esse sim, tem uma visão geral. E como o Dr. Hermo está dizendo aqui, o que ele vai fazer, o que ele faz? Ele pega esse fluido que o médium tem e dá uma penetrabilidade. Ele conjuga o fluido dele, espírito, com o fluido do médium e vai dar uma qualidade, vai potencializar, vamos assim dizer, o fluido desse médium, trazendo a cura, desde que esteja dentro do cabimento da lei. E isso que o Dr. Herman diz aqui muito claramente: nunca agimos fora da lei. Mesmo tendo condições de curar, deixamos de fazer para que a lei se cumpra. Ficamos doentes. Alguém aqui já ficou doente? Todo mundo já ficou doente. Tem ninguém que não tenha ficado doente ainda. E todos nós já pensamos: por que eu fiquei doente? Todos nós já pensamos: como vamos nos curar? Como vou me curar? E o que eu vou fazer para que essa doença, esse estado, não se repita? Repito, às vezes é fácil. Consigo correlacionar bem facilmente o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, com o que eu fiz ontem, com o que eu fiz anteontem, quando eu fiz há um mês atrás. Eu consigo fazer um correlacionamento. Mas às vezes não é fácil. As coisas ficam mais difíceis. E eu, muitas vezes, me desespero. Eu, muitas vezes, perco a calma. Eu, muitas vezes, perco a serenidade. E começo, muitas vezes, a blasfemar. E dizer: que mal eu fiz a Deus para merecer isso? Que mal eu fiz a Deus para passar por essa prova que eu estou passando? E esquecemos muito facilmente que antes de reencarnar, nós, orientados pelo nosso espírito protetor, que planejou junto a nós essa nossa atual encarnação, aceitamos determinados tipos de doenças, determinado tipo de provas, para progredirmos melhor. Então a gente consegue ver perfeitamente
que se não foi nada que eu fiz nessa encarnação, alguma coisa eu fiz em encarnações anteriores. No capítulo 5 do Evangelho, item 4, que fala para nós assim, causas anteriores, causas atuais das aflições. Existe uma série, Kardec mostra aqui, uma série de situações que a gente pode perfeitamente ver, correlacionar com o que nós estamos passando agora. Vou ler só alguns para a gente poder ter em mente. Ele diz assim, Kardec para nós, quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua própria imprevidência, de seu orgulho, da sua ambição? Quantas pessoas arruinadas pela falta de ordem, de perseverança, pela má conduta, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões infelizes foram resultado do interesse ou da vaidade nas quais o coração nenhuma participação teve? Quantas desavenças e discussões funestas teriam sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades são o resultado da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Mas existem situações que você não pode correlacionar com o que você está passando ou com o que você fez agora, nessa encarnação. Quando uma doença, quando uma criança, por exemplo, nasce com uma doença congênita, quando uma criança nasce perfeitamente normal, 2, 3 anos depois, pequenininha ainda, começa a se manifestar uma doença, um tumor, uma doença renal, e você tem certeza absoluta, claro, que aquela criança não fez nada nesta encarnação para provocar aquilo, você começa então a pensar, os pais devem pensar, todos nós devemos pensar, que isso foi resultado de ações em encarnações anteriores. E nós começamos a pensar assim, qual a doença, qual a causa dessa doença em mim? Esse erro foi nessa encarnação ou encarnação anterior? Qual é o objetivo do Espiritismo? O objetivo do Espiritismo é tornar o homem melhor. Fazer com que o homem pense, entenda que ele é um espírito imortal, que teve muitas encarnações anteriores, que ainda terá muitas encarnações posteriores. Então, eu começo a pensar em causa e efeito. Se eu começo a analisar perfeitamente, se estou lúcido, se estou orientado, e a doutrina espírita me orienta nisso, e eu começo a ver assim, aquela dor de estômago que eu tenho, aquela gastrite, em decorrência de quê? Bom, se eu consigo correlacionar, bom, é aquela comida mais ácida que eu comi, aquele alimento mais forte, condimentado, o álcool, a bebida que eu tomo, aquela dor de cabeça enorme que eu tenho toda vez que eu fico nervoso, toda vez que eu brigo em casa com a minha mulher, com meu marido, toda vez que eu me desajusto no trabalho, eu fico nervoso, eu tenho taquicardia, me dá aquela dor de estômago, ou me dá mesmo uma pontada no coração. Se eu começo a analisar e vejo que essa repetição está me causando aquele tipo de doença,
Se eu sou uma pessoa, vamos dizer inteligente, vou dizer assim, esperta, não aquele vai dizer que não é inteligente, uma pessoa esperta e eu não quero sofrer mais, não quero padecer mais por aquilo, o que eu faço? Eu paro de fazer aquilo. Agora vamos imaginar, e nós não podemos deixar de pensar, que nós somos espíritos. E tem junto a nós um perispírito. O corpo é formado, tem por molde o nosso perispírito. E se eu leso tantas vezes o meu corpo físico e aprofundo tanto isso, e eu vou lesar o meu perispírito. E o que vai acontecer comigo? Eu vou desencarnar. E o meu perispírito está lá lesado. Aquele álcool que eu tomei em excesso, que lesou o meu fígado, aquela excesso de nervosismo, aquela taquicardia danada que eu tenho, que lesou o meu coração, aquela lesão enorme que eu tive na cabeça, por eu ser repetitivamente maledicente, eu morri, entre aspas, né? Desencarnei, mas o meu perispírito está marcado, está lesionado. E eu vou reencarnar. Eu vou reencarnar, não sei quantos anos depois, mas vou reencarnar na Terra. E o que vai acontecer? Se o corpo físico tem por molde o meu perispírito, quando o meu corpo físico é formado, aquela lesão no fígado, no coração, qualquer que seja o corpo, passa para o meu corpo físico. Se é muito sério, se é muito grave, já se manifesta logo quando eu estou pequenininho, criança ainda, às vezes até dentro, no útero ainda, em formação. Às vezes não. Eu renasço normal e aquela doença só aparece mais tarde. Então, quem precisa ficar curado? Primeiro, sou eu, espírito, ou meu corpo físico? Sou eu, espírito. Eu é que tenho que ficar curado. Dentro do cabimento da lei, se eu puder curar o meu corpo físico, ótimo. Mas eu tenho que mudar o meu modo de agir, o meu modo de pensar, aquele homem velho que há dentro de nós. Por isso que a doutrina espírita nos traz essa ideia, essa orientação de que eu sou o espírito imortal e que eu, espírito, que estou doente. E que eu preciso me modificar, preciso me curar. Muitos de nós aqui vêm ao centro espírita para receber o passe de cura, tratamento espiritual na quarta-feira, e os espíritos nos orientam que nós venhamos a uma outra reunião pública. Pode ser no sábado. Aqui na nossa casa, o passe de tratamento espiritual é na quarta-feira, pode ser na... Então, os espíritos orientam para que nós venhamos no sábado, ou na quinta-feira, ou numa segunda-feira. Para quê? Qual é o objetivo? Porque eles são chatos? Querem que você venha ao centro? Tem um objetivo. Qual é o objetivo? Primeiro, para dar um complemento ao passe de cura, ao passe de tratamento espiritual, todo aquele fluido que os espíritos deixaram. E, segundo lugar, para você continuar ouvindo o Evangelho, para você continuar ouvindo o Livro dos Espíritos, para você continuar sentindo, usufruindo desse ambiente de paz e de tranquilidade que todos nós estamos sentindo quando entramos aqui no Centro Espírita. Então, há um objetivo, há uma razão de ser. Dr. Herman, nessa página de hoje, o Espírito Herman e o Espírito Baltazar, aqui eles dirigiram a palavra, orientação, basicamente para
os médiuns que trabalham na cura. Mas essas orientações que aqui estão não são só para os médiuns que trabalham na cura, são para todos nós. Todos nós, mesmo que não sejamos médiuns que estejam trabalhando na cura. Médiuns todos nós somos, não é? Já aprendemos no livro dos médiuns. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Isso a gente não tem dúvida. Então, os espíritos nos orientam que aqui estejamos. E uma coisa que o Dr. Hermann fala sempre para nós, que nós precisamos prestar atenção, e aquele espírito protetor. Todos nós temos um espírito protetor. E muitas vezes a gente esquece disso. Que está ao nosso lado, nos orientando, sustentando, vendo tudo aquilo que nós estamos fazendo e que fica muitas vezes triste pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, como nós estamos agindo. Outras vezes fica alegre, fica contente pela nossa transformação, pelo esforço que estamos fazendo de mudarmos aquele homem velho que há dentro de nós. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para mudar, domar suas más tendências. Já escutaram isso? Já leram isso? Todos nós já lemos isso. Então, pelo esforço que estamos fazendo em mudar aquele homem velho que há dentro de nós, os espíritos ficam contentes. E claro que não vai ser uma encarnação que eu vou mudar aquele homem velho, orgulhoso, vaidoso, ciumento, egoísta que há em mim. Não vai de uma hora para outra mudar. Mas eu preciso fazer um esforço para mudar isso. Preciso mudar isso. E os espíritos amigos, nosso espírito protetor, os espíritos dirigentes da casa, ficam contentes. Caramba, o Hélio, o Joaquim, o José, a Maria, o João, eles estão fazendo um esforço danado para mudar esse homem velho que há ainda nele. Então, estudando hoje o livro dos médiuns, nesse item 175, falando sobre médiuns curadores, é importante que a gente pense, tenha em mente o seguinte: viemos ao centro espírita. Muita gente não valoriza o passe, por exemplo, o passe aqui no salão. Não, o passe bom é o passe de tratamento espiritual lá em cima. Não. O passe de tratamento espiritual tem um valor, tem um objetivo, mas o passe aqui no salão é muito, mas muito importante para todos nós. Quantas doenças são evitadas, abortadas, vamos assim dizer, pelo passe que recebemos aqui no salão. E não podemos nunca esquecer que muitas vezes o médium que está dando passe de tratamento espiritual é o mesmo médium que está dando passe aqui no salão. O fluido dele é o mesmo. E os espíritos estão aqui trabalhando com ele, dando o mesmo objetivo, o mesmo finalidade no passe que aqui está. Quantas vezes já entramos aqui no centro com dor de cabeça, preocupados, com dor de estômago. Entramos no centro, encontramos com um médium da casa, encontramos com uma pessoa e ela nos abraça, dá um aperto de mão. De repente você olha e pensa: ué, aquela dor de cabeça passou. Aquele mal-estar passou. O que é isso que aconteceu? É justamente isso que Kardec está dizendo para nós aqui no livro dos médiuns, no item 175, quando ele diz aqui: diremos apenas que esse tipo de mediunidade consiste principalmente no dom que certas pessoas possuem de curar pelo toque, pelo olhar, até por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Outro dia tinha acabado de dar o passe, estava trabalhando e a gente está ficando velho, né?
começa a doer, uma coisa chamada coluna. Aí a colega veio, me deu o passe, na hora que ela botou a mão, mas ela botou a mão exatamente em cima daquele local que estava doendo. Ela falou, pera, continua um pouquinho mais com a mão, ainda pedi ela, pica mais um pouquinho com a mão aí. E ela ainda riu, mas foi real. Aquele mal-estar, aquela dorzinha, passou. Então nós precisamos todos valorizar, e muito, o passe no salão. Valorizar muito aqui estarmos, valorizarmos muito o estudo da doutrina espírita, que faz com que nós possamos nos conscientizar de que somos espíritos imortais, que tivemos vidas anteriores, teremos muitas vidas posteriores. E como nós somos pessoas inteligentes, não queremos ficar doentes desnecessariamente, eu sei que eu fiz uma série de bobagens anteriores e que essas bobagens anteriores vão se manifestar na minha vida atual e na minha vida futura dos erros que eu cometi. Mas eu não quero mais agravar esses erros. Eu não quero mais exacerbar essas doenças. Eu quero ter uma vida de paz, de tranquilidade, viver em harmonia com aqueles que estão junto a mim. Então, para isso eu preciso o quê? Não só estudar a doutrina espírita, estudar a doutrina espírita sim, mas principalmente colocar em prática os conhecimentos adquiridos. É compreender, é perdoar, é ser amigo uns dos outros, é ter certeza absoluta de que só o amor, como os Espíritos nos dizem, só o amor constrói. Que possamos sair daqui hoje, em todas as reuniões que nós participamos, frequentamos, com a certeza absoluta da bondade de Deus. E cada um de nós aqui, hoje, agora, ao recebermos o passe, ao darmos o passe, vamos ser beneficiados. Se estiver dentro do cabimento da lei, aquela doença que iria se manifestar, não vai se manifestar mais. Aquela água fluida que nós vamos beber, vai nos pacificar, equilibrar o nosso corpo físico. E aquela gastroenterite que iria se manifestar amanhã, pelo que nós comemos hoje, ela não vai se manifestar porque o passe, a água fluida, o nosso mudança de pensamento fez com que nós possamos, então, nos modificar. E quando fizermos a prece, pedindo a Deus que nos ajude, que cure a nossa doença, vamos sempre pedir assim a Deus: cure a minha doença, desde que esteja no cabimento da lei. Porque se não tiver, é como o doutor Herman falou aqui, mesmo que possamos, não vamos curar, porque deixamos que a lei de causa e efeito, que a lei haja. Uma boa noite a todos, que possamos sair daqui com a certeza absoluta da bondade de Deus e de que estamos amparados, protegidos, e só nos acontece aquilo que tiver que acontecer. Claro que eu não vou andar na Avenida Brasil na contramão, isso é suicídio, mas só nos acontece aquilo que tiver nos acontecer. Bom? Uma boa noite a todos. Nós agradecemos então ao nosso querido Hélio pelo estudo na noite de hoje, que certamente foi muito esclarecedor para todos nós, né, deixando o convite, né, para que nos aprofundemos no estudo doutrinário, nessa doutrina tão rica que nos auxilia na compreensão da vida, na compreensão dos processos pelos quais passamos, né? Se não adoecemos em algum momento, certamente conhecemos alguém que passa por alguma situação de enfermidade, e a compreensão desses processos nos ajuda, inclusive, a sermos úteis no apoio àqueles que amamos. Então, com certeza, o Hélio vai estar aqui com a gente outras vezes, e que nós agora possamos nos pacificar para o momento dos passes. No momento dos passes, o nosso irmão Jefferson vai fazer a sustentação
baseado no capítulo 1º do Evangelho, Não Vim Destruir a Lei, itens 1 e 2, que fala sobre Moisés. Nós vamos ler apenas o item 1, que é uma citação de Mateus, e, como sempre, deixamos aos irmãos o convite para a leitura de todo o texto no lar, que com certeza também vai trazer muito enriquecimento para todos nós. Então diz assim Mateus, no item 1. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas cumpri-los. Porquanto eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão, sem que se cumpra perfeitamente tudo o que está na lei, até o último iota, o último ponto. Está anotado em Mateus, no capítulo 5, itens 17 e 18. E nesse instante, aqui no Centro Espírita Leon Denis, nós convidamos aos médiuns para que se posicionem para o trabalho do passe, seguindo as orientações das nossas irmãs. E a nós que estamos nos colocando em posição de receber os passes, nós pedimos que mantenhamos a postura de prece, que não nos deixemos distrair pela movimentação dos médiuns, que são irmãos que foram devidamente preparados para esta tarefa. Portanto, nós que temos mediunidade ostensiva, nós pedimos que não dê passividade, que nos mantenhamos atentos ao estudo, de olhos abertos, evitando a concentração. Lembramos também aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet que estes também são beneficiados pelo passe, desde que se mantenham também em posição de prece e de sintonia com seus benfeitores espirituais. Como foi dito na palestra de hoje, o passe aqui no salão também é tratamento espiritual. Portanto, vamos nos colocar em posição de receber esse tratamento. Vamos orar aos nossos benfeitores espirituais que estão bem próximos a nós, rogando a eles o fortalecimento, o encorajamento, fazendo os nossos pedidos em relação à nossa saúde física, nossa saúde mental, trabalhando a nossa confiança em Deus, trabalhando a nossa confiança em nós mesmos, na certeza que podemos nos renovar, podemos solucionar as questões que passam por nós e que nesse momento vamos receber o reforço, o complemento das energias necessárias para que possamos caminhar. Vamos então à nossa prece. Querido Jesus, neste momento, Senhor, em que estamos nos preparando para receber os passes, queremos pedir-te, Senhor, o amparo, o envolvimento, as bênçãos, Senhor, e a sustentação para os médiuns aqui presentes, que irão, Senhor, doar dos seus fluidos junto com os benfeitores espirituais. E que cada um de nós possa estar com o coração sereno e disponível, Senhor, a receber todas as bênçãos vindas dos fluidos salutares, em complemento, Senhor, às bênçãos já recebidas pelo estudo da noite de hoje. Envolve-nos, Senhor, neste momento e que possamos, assim, em seu nome, em nome de Deus, considerar iniciado o nosso momento do passe. Graças a Deus. Graças a Deus. Cristo veio para cumprir a lei de Deus, desenvolvendo-a nas bem-aventuranças, dando-lhe verdadeiro sentido, por intermédio das curas e adaptando-a conforme o grau de adiantamento dos homens, através das parábolas. Desta forma, o Mestre Jesus veio para mudar o entendimento da lei mosaica, pois modificou-a na forma e na substância, combatendo-lhe os abusos das práticas exteriores, trazendo ao povo novos conceitos, tais como não matar, até o limite de amar os inimigos, não cometer adultério, até pelo pensamento,
e lavar as mãos, do exterior passar ao interior, ou seja, mudar as coisas do mundo, das aparências, para as coisas da sede da alma. Assim, aquela moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de avanço em que se encontravam os povos à época. O Cristo, por sua vez, foi iniciador da mais pura e sublime moral evangélica cristã, uma mensagem renovadora com o intuito de aproximar os homens e torná-los irmãos. Tudo isso nos remete ao capítulo 15 do livro Palavras de Vida Eterna, sob o título Roteiro da Fé, que nos diz assim: o aviso do Senhor é insofismável, siga-me, diz o Mestre. Entretanto, há muita gente a lamentar-se de fracasso e desilusões em matéria de fé na escola do cristianismo, por não lhe acatarem o conselho. Buscam Jesus fazendo idolatria em derredor de seus intermediários humanos. E como toda criatura terrestre, os intermediários humanos não pode substituir o Cristo junto à sede das almas. Ali é o padre católico caridoso e sincero, contudo incapaz de oferecer a santidade perfeita. Aqui é o espírita médium abnegado, entretanto distante da sua própria sublimação. Mas além surgem doutrinadores e comentaristas, companheiros e parentes afeiçoados aos estudos, mas ainda longe da integração com o benfeitor eterno Jesus. E quase sempre aqueles que os acompanham na suposição de buscar o Cristo, ante os mínimos erros a que se arrojam, por força de invigilância ou inexperiência, abandonam o serviço espiritual, alegando desapontamento. Mestre Jesus não desconhecia que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, que suspiramos pela comunhão com Ele, somos portadores de dívidas e defeitos muitas vezes escabrosos. Daí a recomendarmos: se alguém que vier após mim, negue a si mesmo, tome cada um a sua cruz. Se te dispões desse modo a encontrar o Senhor para a edificação da tua felicidade, renuncia a bagatelas da estrada, suporta corajosamente as consequências dos teus atos de ontem e de hoje, e procura Jesus como divino modelo. Ainda, no comentário do Evangelho de Mateus, no livro, capítulo 5, versículo 18, nos diz sobre a mensagem de Francisco Cândido Xavier: companheiro da terra, quando estendes uma palavra consoladora ou abraço fraterno, uma gota de bálsamo, aliviando os que choram, estás diante dele na presença de Cristo, com quem aprendemos que o único remédio capaz de curar as angústias da vida nasce do amor, que se derrama sublime sobre a ciência de Deus. Assim, nesse viés de entendimento, queridos irmãos, é que o Espiritismo, como terceira revelação, torna-se uma alavanca que Deus se serve para fazer avançar a humanidade. E que possamos, então, caminhar com a lei de Deus, com a lei de amor, justiça e caridade. Que possamos, então, nesse momento, agradecer a Deus, a Jesus e a todos os espíritos amigos da casa. Graças a Deus. Mantenhamos-nos ainda em posição de prece, refletindo sobre o nosso Evangelho, refletindo sobre o papel de Jesus como divino mestre dos nossos corações. O Mestre Jesus veio nos mostrar que através do amor e da caridade podemos progredir, pois afinal de contas esse é o nosso destino, o progresso e a evolução. Portanto, lembremos-nos sempre de ter Jesus como nosso maior referencial. E Ele colocou junto a nós benfeitores amigos que nos orientam de perto e nos auxiliam nos nossos problemas cotidianos e também nos inspiram às boas ações.
E que possamos então, agora envolvidos nessas bênçãos de Jesus, dos nossos benfeitores e da nossa casa espírita, fazer então a nossa prece. Querido Jesus, amigo de nossas vidas, queridos benfeitores espirituais, queridos dirigentes da nossa casa, muito temos a agradecer, Senhor, por tudo que recebemos nesta noite. Seja, Senhor, o conhecimento através do estudo, seja, Senhor, as bênçãos através do passe, seja, Senhor, o complemento através da água fluidificada que em breve iremos receber. Queremos, Senhor, agradecidos nesta noite, pedir que continue a nos sustentar, nos envolver, nos acompanhe até nossos lares e nossos pontos de origem. Que possamos, Senhor, sair daqui hoje renovados na Tua luz, para que tenhamos assim a coragem para as lutas da vida, mas a certeza que Tu estás junto de nós. E assim, querido amigo, que possamos assim, em Seu nome, em nome de Deus, em nome dos dirigentes espirituais de nossa casa, em nome de Leon Denis e Allan Kardec, considerarmos então encerrada a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que Deus seja louvado, agora e sempre. Graças a Deus. Uma boa noite a todos.